bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começo agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que tem muito conteúdo para você. Na aula de hoje vamos continuar com o gênero crônica, dessa vez fazendo algumas análises, alguns exercícios e vendo também outros principais cronistas, porque quem não viu a aula passada, nós já abordamos alguns cronistas como o mais renomado e conhecido desse gênero, que foi Rubem Braga. Então, se você perdeu essa aula, volta lá na plataforma Gonçalves Dias, busca essa aula sobre crônica, as características do gênero, e aí depois você segue para esta aula, que são análises e exercícios. Então, vamos começar aqui fazendo uso da função metalinguística. O que é a função metalinguística? Também já falei em outras aulas. É quando você usa o código para falar do próprio código. Então, eu trouxe aqui a crônica para falar de crônica. Então, separei 3 pequenas crônicas para que vocês possam perceber a estrutura e os elementos que compõem esse gênero textual. A primeira, São Paulo, as pessoas de tantos lugares, de Milton. À primeira vista, São Paulo assusta. Aos poucos, o susto cede ao fascínio, a surpresa da descoberta de muitos lugares escondidos ou ocultados numa metrópole da qual a natureza parece ter sido banida. Isto só em parte é verdade. Há vários parques e jardins, Aclimação, Vila Lobos, Burle Marx, Água Branca e tantos outros, sem contar o Ibirapuera, que simboliza uma promessa de urbanismo mais civilizado ou de um processo urbano mais humanizado, interrompido pela ganância das construtoras e da especulação imobiliária em conluio com o poder público municipal. Então, vocês podem perceber que nessa primeira crônica, ele traz um tema que é muito cotidiano, ele traz um olhar sobre a cidade de São Paulo, ele traz um olhar mais minucioso, ele diz que ali a natureza foi quase que banida, mas ele cita alguns lugares onde vocês podem encontrar essa natureza que, felizmente, não foi cedida para a ganância das grandes construtoras. Então, assim, existe uma crítica e existe um olhar muito peculiar, muito sensível em relação à cidade de São Paulo. Vamos para a segunda crônica de Luiz Fernando Veríssimo, bastante reconhecido, um dos principais cronistas também, né? Tem obras valiosíssimas que vale a pena vocês conferirem. Quando vocês falarem sobre crônica, vocês vão sempre ter em mente vão sempre ter como referência esses escritores. Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Nelson Rodrigues, vocês vão encontrar esses nomes com bastante facilidade. Essa crônica, intitulada A Bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a primeira bola do pai. Uma número 5, centento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia, quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Então, na verdade, ele usa dessa crônica para fazer uma comparação entre o passado e o presente daquele momento, né? Ele lembra com muita ternura, com muita nostalgia de como ele ganhou a bola, o quanto aquele presente foi importante para ele, o quanto era difícil conseguir uma bola naquela época. E aí ele tem essa recordação. E ele espera que o filho tenha essa mesma sensação, ou ele espera que o filho se comporte da mesma forma ao receber o presente. No entanto, o filho diz, legal. Legal para não dizer que não gostou, né? Então, é um tema bem simples, como vocês podem perceber, essa é a principal característica do gênero crônica. Ele pega temas muito simples, muito cotidiano. Basta você ter um olhar mais apurado, mais calmo, mais sensível em relação àquilo. Ou seja, aqui um objeto, a bola, mas que traz toda uma simbologia, todo um significado. O Cajueiro, de Rubem Braga, como eu falei para vocês, Rubem Braga, ele é muito representante desse gênero, da crônica, inclusive, ele é o que se permaneceu fiel ao gênero. Nós temos outros escritores que passearam ali pela poesia, pelo conto, pelo romance, e Rubem Braga se manteve fiel até os últimos dias de sua vida, né? 2 dias antes de morrer, ele entrega a sua última crônica ao jornal. Então, ele é realmente um representante bastante fiel do gênero crônica.
O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações da minha infância. Belo, imenso, no alto do morro atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Eu me lembro do outro cajueiro, que era menor e morreu há muito tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espadas de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente tala. E da alta saboneteira, que era a nossa alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro, porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Então, ele traz aí retratos da sua infância, memórias da sua infância em relação ao cajueiro. Então, vocês podem perceber mais uma vez que é um tema muito simples, numa linguagem simples, uma linguagem coloquial, bastante acessível. Então, vocês vão perceber que a crônica ela é um gênero híbrido, que ela vai passar tanto pela literatura, como ela pode ir também para outros campos, como o jornalismo, como o gênero humorístico, ela vai permear aí por vários outros gêneros também. As crônicas apresentam textos que narram e refletem o cotidiano. As crônicas servem para fazer uma crítica, com a intenção de causar reflexão no leitor sobre determinado assunto. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de sua vida impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Então, vocês também podem tentar fazer escritas de crônica. Eu sei que muitos não se permitiram ainda caminhar por esse gênero, né? Ficam muito mais ali na narrativa, muito mais na dissertação, embora a crônica também seja um gênero narrativo, só lembrando que ela pertence à categoria narrativa. Mas façam essa experiência, tentem com um olhar mais calmo, mais apurado, pegar uma situação bem cotidiana, bem simples, e tentar retratar aquela situação de uma forma mais reflexiva, de uma forma mais tranquila, e vocês verão que vai sair vocês terão uma boa surpresa, pode ter certeza. A crônica descritiva apresenta de forma mais detalhada os atributos de pessoas, animais ou objetos. Em geral, é um artigo descritivo sobre situações corriqueiras com uma linguagem dinâmica, dando características sobre o local e o personagem que aparece. Nas crônicas, vocês podem encontrar as diferentes tipologias, como eu falei para vocês. Ela, predominantemente, ela vai ser da tipologia de narração. Mas vocês podem encontrar também a dissertação, que é a defesa de um tema, de uma argumentação. Vocês podem encontrar também a tipologia descritiva, quando você precisa descrever uma cidade, uma pessoa, um objeto, um lugar, uma situação. Então, vocês vão perceber que a crônica, mesmo pertencente ao gênero narrativo, ela vai encontrar também características de outras tipologias, como a dissertação, como a descrição, e principalmente a narração. Crônica narrativa apresenta elementos da narração em sua estrutura, que pode ser feita na primeira ou terceira pessoa do singular. Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário marcado pela narração de situações cotidianas sobre uma ótica individual. Nessas crônicas, não há longos trechos reflexivos ou argumentativos. Como a tipologia predominante é a narrativa, o texto apresenta um enredo com personagens, tempo e espaço. Suas principais características são humor, ação e crítica. Então, sempre que vocês optarem por um tipo de crônica, vocês têm que seguir as características daquele gênero. Nós sabemos que os gêneros textuais, eles possuem características sociocomunicativas. Então, se eu optei por fazer uma crônica narrativa, eu tenho que contemplar na minha escrita todas as características daquele gênero, como, por exemplo, o espaço, o tempo, o enredo, os personagens, né? Então, observem bastante o gênero pelo qual vocês fizeram a escolha e aí tentem contemplar todas essas características. Por exemplo, numa crônica mais jornalística, vocês já vão ter que ter uma argumentação melhor, vocês já vão ter que ter uma reflexão melhor, um maior embasamento diante de pesquisas, de leituras, de estudos, para poder embasar essa crônica jornalística, diferente da narrativa, que são apenas relatos de fatos geralmente cotidianos. A crônica dissertativa. A apresentação explícita da opinião do autor sobre determinado assunto do cotidiano é a principal característica desse tipo de crônica, que pode ser escrita na primeira
pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Crônica narrativo-descritiva. Apresenta características narrativas e descritivas de maneira intercalada no decorrer do texto, com acontecimentos retratados em uma sequência temporal. Então, à medida que vocês estão escrevendo crônica, vocês estão treinando também aquelas tipologias que são cobradas na redação do Enem. Basta você saber aí para qual lado você vai escolher escrever, né? Se você está ali, optou por uma dissertação, se você optou pela narração ou se você optou pela descrição. Lembrando que a gente pode mesclar elas também. Aqui, como no caso, a gente tem a crônica narrativo-descritiva. Ela vai ter tantos elementos da narração quanto elementos da descrição. Então, nós podemos fazer isso também. Na crônica dissertativa, vocês vão ter um pouco daquela estrutura que nós encontramos na dissertação. A apresentação do tema, as causas, as consequências e uma conclusão com uma possível solução. Na verdade, uma reflexão acerca daquele tema que está sendo debatido na crônica. Crônica lírica apresenta uma linguagem poética ou metafórica que demonstra emoções como nostalgia, saudade e paixão. Ou seja, o texto escrito deve expressar sentimentalismo. Crônica jornalística. Esse tipo de crônica mistura tipologias textuais, narrativa e argumentativa, apresentando notícias ou fatos baseados no cotidiano. Então, a crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos, em geral, pequenos fatos cotidianos. É esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social e não apenas dos cronistas. O que acontece, turma? A crônica ela é um gênero bastante híbrido, ela tem essa possibilidade dela permear o campo jornalístico, dela permear o campo humorístico, assim como os demais. Então, ela permite que o escritor passe por todos esses campos. Basta você ter em mente para qual tipologia textual você vai enveredar o seu texto. A crônica histórica. A crônica histórica é baseada em fatos históricos com personagens, tempos, espaços definidos e com uma linguagem leve e coloquial. A crônica ensaio. Aqui o cronista faz duras críticas à instituição de poder e das relações sociais de maneira irônica e sarcástica. A crônica filosófica traz uma reflexão sobre um fato ou evento. Então, existem inúmeras possibilidades de utilizar o gênero textual crônica. Basta você saber escolher e ver com qual você se assemelha mais, qual é a sua preferência. Agora vamos ver aqui os principais cronistas, né? Aqui a gente tem Nelson Rodrigues, ele tinha um estilo personalíssimo, marcado pela capacidade de criar frases de efeito. Ele era muito polêmico e iconoclasta, retratou os costumes do Brasil urbano entre as décadas de 1950 a 1970, né? Quer dizer que ele era um ícone mesmo, ele ficou bastante conhecido, ele tinha as frases de efeito, né? Que as pessoas liam e já sabiam que tratava-se de Nelson Rodrigues. Ele escreveu crônicas esportivas, sociais e também memorialistas, né? Algumas de suas obras. O Óbvio, o Lutante, 1969, A Cabra Vadia, 1970, O Reacionário, de 1977. Outros principais cronistas, alguns conhecidos como clássicos, né? A gente tem aqui os cronistas clássicos, se a gente for falar dos contemporâneos, na atualidade, um dos que mais se destacam é o Arnaldo Jabbour. Temos outros também, mas um dos mais conhecidos é o Arnaldo Jabbour. Aqui nós temos os cronistas clássicos, Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Cecília Meirelles, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Paulo Mendes de Campos, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes. Se vocês não assistiram à aula passada, na aula passada nós contemplamos 3 desses cronistas. Quais foram? Rubem Braga, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. Lembrando que esses escritores, eles não ficaram apenas no gênero crônica, eles permearam também por outros gêneros textuais, com exceção do Rubem Braga, que ele se manteve fiel a esse gênero. Vamos então aqui para alguns exercícios sobre crônica. Leia em primeira instância o que nos diz o crítico literário Antônio Cândido acerca do gênero crônica. A crônica não é um gênero maior.
Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensariam em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que ele fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor, graças a Deus. Seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica perto de nós. Então, ele fala uma verdade, né? A crônica não tem grande destaque, por maior que ela seja, a crônica ou o cronista, ela nunca vai obter todo esse destaque do qual ela realmente merecia. Aí ele diz, graças a Deus, pois dessa forma ela fica mais acessível a todos nós. Tendo em vista os conhecimentos de que dispõe a respeito de tal gênero, comente sobre o fragmento acima, levando em consideração as características que demarcam a modalidade em questão. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas, pois mulheres algodoeiros serão reduzidos a números e investidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelos sobradinhos e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando, quantos são aqui? Pergunta triste, de resto. Um homem dirá, aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. E o outro diz, amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor. E o outro, 2 cidadãos, somos 2. Naturalmente, o senhor não a vê, mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá de meu quarto e do meu peito. É uma crônica de Rubem Braga. O fragmento acima, em que há referência a um fato histórico, que é o recenseamento, apresenta características marcantes do gênero crônica ao expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra. B. Manter-se fiel aos acontecimentos, retratando o personagem em um só tempo e um só espaço. Letra C. Contar histórias centradas na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente, revelando-se pouco a pouco. Letra D. Evocar de maneira satírica a vida da cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano para manter as pessoas informadas. Letra E. Valer-se do tema do cotidiano como ponto de partida para a construção do texto que recebe tratamento estético. Então, ele quer saber qual é a principal característica desse gênero, né, da crônica, que no caso fala sobre o recenseamento. Resposta correta, ele quer o quê? Valer-se do tema do cotidiano como ponto de partida para a construção do texto que recebe um tratamento mais estético. Visto se tratar de um gênero que capta flagrantes da vida real e que, diante da habilidade do escritor, torna-se relato de forma poética, podendo se apresentar desta forma cômica até aquele texto que nos instiga a uma reflexão mais aprofundada. Ele diz que até aqueles textos que são mais profundos podem ser vistos sobre uma ótica mais cômica. Leia a crônica abaixo. Desabafo. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tenho como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Ele só relata uma situação dele, né, do dia que ele acordou e não estava muito bem. No texto geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, como o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva, pois o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo do que está sendo dito. C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. D. O referente ao elemento que se sobressai em detrimento dos demais. E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Então, resposta correta seria a função da linguagem. O foco é qual? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Então, nesse caso, a função da linguagem foi a função expressiva ou emotiva.
E para finalizar, eu trouxe apenas uma nota de 50 cruzados novos com Carlos Drummond de Andrade, que já esteve aí nas nossas cédulas, né, representando aí um dos nossos principais escritores. É isso, eu aguardo vocês na próxima aula.